sentimento que mais sentimos durante esse momento de pandemia. O sentimento de perda e lidar com tudo isso é um assunto que vem sendo muito tratado e é um sentimento que a gente tem que enfrentar dia após dia. E como lidar com a perda? Como compreender que essas vidas não vão voltar mais? E será que a gente vai conseguir entender que essas pessoas não vão voltar mais, que pro resto das nossas vidas a gente vai viver sem elas? É isso. E hoje, seja bem-vindo ao Eleva Cash e esse é o nosso tema. Solta a vinheta. E aí, pessoal? Então, hoje, para falar desse tema tão importante e uma coisa que está tão presente nas nossas vidas, convidamos uma pessoa incrível, uma profissional incrível, para falar desse tema. Muito obrigada, Paula, por ter aceitado para a gente falar disso que é tão presente nas nossas vidas, ainda mais hoje, né, com essa pandemia mundial. Exatamente, se sinta à vontade. Espero que você aí de casa possa tirar muito das suas dúvidas. Pode aproveitar, né? Possa acompanhar esse conteúdo. Já nos siga nas redes sociais, nos acompanhe, tá? E se você tiver alguma dúvida após esse programa, pode nos chamar por lá que a gente está à disposição. Lembrando que nós vamos deixar as informações dela aqui embaixo e no final também para vocês poderem entrar em contato, tá? É isso aí. Então, para conversar sobre isso, a gente convidou a psicóloga Paula, né? A Paula é formada pelo Unisismar em 2019, correto? Ela realiza atendimentos online para pacientes enlutados, né? Se você quiser falar um pouquinho sobre o seu trabalho. Sim. Bom, primeiramente quero agradecer por estar aqui. A gente que agradece. É uma honra esse convite. Eu sempre fico muito feliz em falar sobre esse tema que é pouco falado, principalmente agora com a pandemia que se torna tão importante. Então, quero agradecer por estar aqui. A honra é toda nossa, Paula. Obrigada. Agradecemos. Bom, então eu sou a Paula, né? Sou psicóloga, eu atendo pacientes enlutados, então a minha única linha que eu atendo dentro da clínica é os enlutados. Então é esse acompanhamento psicológico do luto. E também sou psicóloga hospitalar. Meu Deus, só que São temas responsa. bem ligados, assim, né? São temas fortes, mas são temas que são necessários, né? Sim, extremamente necessários, ainda mais dentro de um hospital e lidar com esse outro tema. Você vai ao psicólogo também, Com né? certeza tem que ir, né? Não tem como. Pessoal, nós vamos iniciar com algumas perguntas, mas antes queria falar para vocês do Barão da Esfirraria. Ele está localizado na rua... Eu sempre esqueço o nome dessa rua, gente. Barão do Rio Branco. É uma casinha amarela de madeira, não tem como errar. E ele continua com os cartões de fidelidade dele. Então, se você preencher todos os carimbinhos, acima de R$30, se você preencher todos, você ganha uma caneca personalizada. Então, não deixe de conferir. As redes sociais dele estão aqui embaixo e é só você entrar lá e conferir o trabalho dele. É isso aí. Então vamos lá. As perguntas. Vamos lá. O que é luto? Essa é uma pergunta bem interessante, porque principalmente agora com a pandemia, muito se fala de luto, mas não se fala tanto o que é o luto. Exato. Bom, o luto, na verdade, ele é uma reação quando a gente perde algo importante. Então, na verdade, o luto não é só sobre perda física. Quando a gente perde um emprego, quando a gente muda de casa, de cidade, Nossa, eu não tinha noção disso. término de relacionamento. Então, toda vez que a gente passa por uma perda que é significativa para nós, a gente passa por esse processo de luto. Então, eu sempre falo assim, que se tem luto, teve amor, teve muito vínculo, Sim. teve algo que gostava, porque se não tivesse isso, não teria luto. Caramba. É bem Nem mais imaginava. profundo do que a Sim. gente está acostumado a lidar e pelo que a gente sabe, né? Que a gente Sim. conhece. Porque não somos instruídos a saber lidar com o luto. E eu tinha uma noção do luto que é só quando você perde alguém, você tem aquele período. Muda de pessoa para pessoa esse período? Com certeza. Você fala período de aceitação, Sim. Na verdade, a gente chama de elaboração, né? O que seria essa elaboração do luto? Seria conseguir ressignificar toda essa perda. A gente não fala em tempo, a gente não dá nenhum tempo específico para o luto, por mais que a gente sabe que tem pessoas que falam, né? 1 ano, 6 meses, enfim. Mas é algo que quem estuda, quem se aprofunda no luto, sabe que não tem um tempo específico. A gente sempre fala que não é até cruel a gente dar um tempo para a pessoa se
restabilizar, né? Para a pessoa conseguir voltar ao que era antes. Então a gente não fala sobre tempo no luto. Não existe tempo, mas existem fases? Não. Também é uma coisa muito polêmica. É uma pergunta muito importante que às vezes algumas pessoas até acabam me perguntando: Paula, tem essas fases do luto e tal? E É porque a gente vê e fala assim, não, primeiro tem aquele momento de desespero. Chorar. Aí de chorar, depois tem o outro momento e vai assim. Aí falam que, eu cheguei a ler que seriam 7 faces do luto, mas na verdade não tem. não tem. Caramba. Isso é uma coisa que disseminou muito na internet, principalmente pela pandemia, que muito, né, acaba se falando de luto por tantas mortes, e isso acabou disseminando muito essas fases do luto, de raiva, barganha, enfim. Sim. Tem essas fases. Só que quem é mais especializado no luto, que entende sobre isso, vê que não tem, que na verdade essas fases, elas até fazem sentido, né, porque realmente a pessoa, ela fica triste, ela passa por momentos diferentes, mas o luto ele não tem padrão. É que para cada pessoa é de um Cada jeito. pessoa é um jeito. E aí a gente fala sobre oscilação no luto, que é a teoria que se encaixa no luto, que é essa oscilação. Então essa pessoa que perde alguém, ela vai passar por um período de oscilação. Então vai ter momentos que ela vai estar muito triste, que ela vai querer olhar foto, que ela vai lembrar de tudo que aconteceu, mas também vai ter aquele momento que ela vai conseguir se distrair um pouco, que ela vai conseguir rir, vai conseguir retomar a rotina. E isso vai acontecer para sempre, essa oscilação. O que a gente faz, né, o que é específico da terapia, é que essa pessoa consiga ficar mais tempo bem, né, vamos se dizer. Como se fosse uma montanha-russa. Então vai ter momentos que ela vai estar lá em cima, momentos que ela vai estar embaixo. E tudo bem? E tudo bem. E na terapia a gente só tenta fazer, auxilia, para que essa pessoa fique mais tempo lá em cima, né? Mas sempre vai ter momentos de ficar embaixo. E o luto nunca termina, né? Porque Sim, isso é sempre bom vai ressaltar, ter. que nunca termina, porque você vai ver o resto da sua vida inteira. Você pode ter dias que você não vai lembrar, dias que você vai estar bem, mas tem dias que você vai estar literalmente na fossa e, tipo, tudo bem sentir isso. Você tem que permitir sentir tudo isso, né? Exato, porque o amor ele não termina. Então não tem como a gente falar que o luto vai terminar. O amor e a dor, eles estão ligados? Sim. Sim? Sim, até porque é o luto, né? Então o luto é quando a gente ama alguma coisa, né? Igual eu falei, tem um vínculo. Então se a gente perde isso, a dor é inevitável. E é por isso que sempre vai ter isso. Por mais que a gente fale, né, que depois de passar anos, que tem essa ressignificação, sempre vai ter aqueles momentos de lembrança, de você olhar alguma coisa e chorar, e tá tudo bem. Esse é o processo normal do luto. Uau, caramba. Gente, então antes de continuar, eu queria falar pra vocês aqui sobre o Lucas, da tatuagem, né, que trabalha com tatuagem. E ele está com uma promoção muito bacana, que quanto mais tatuagens feitas, no mesmo dia você tem um desconto e recebe um desconto maior ainda, né, por essa quantidade. Então, no máximo 10 centímetros e com uma cor única, tá? Lembrando essas observações. Mais informações, siga o perfil dele que está aqui, é Lucão Tatu, tá bom? Entre em contato com ele e agende lá a sua tatuagem. As suas, por favor. Então vamos lá, continuando. Próxima pergunta. Você falou das fases, que não existe as fases, mas tem um medo do luto? Existe um medo de vivenciar aquilo, de se permitir sentir essa dor? Existe. Até porque a sociedade hoje acaba trazendo o luto como um tabu, né? Então, algumas pessoas às vezes até se arriscam em falar sobre morte. Mas aí é aquela questão, outra pessoa já vem, não, bate na madeira, não fala de morte. Ai, que assunto, né? Pra que você tá falando sobre isso? Então, não É como falar... se fosse atrair, mas é a única certeza que nós temos na vida é que a morte é real. E que ela existe, que ela está presente. É a única. E a gente vive constantemente negando ela, negando esse fato. Isso é extremamente triste, de certa forma, porque dói. Só que dói perder alguém, né? Então a gente acaba também muitas vezes esquecendo de amar e dar valor àquela pessoa. Com certeza. Por isso que existe sim esse medo do luto, né? Porque não se fala nem sobre a morte, né? Então, esse medo do luto é uma questão muito cultural, porque não se fala sobre isso, né? Então, tudo que é desconhecido para nós, a gente fica com medo, né? Causa aquela ansiedade, como que vai ser. Então, por isso que cada vez mais eu tento disseminar também esses temas
que a gente tenha reflexões sobre isso. Claro que não vai mudar totalmente a forma como que a gente vai passar pelo luto, mas isso já ajuda para que a gente comece a pensar sobre isso. Bacana. Sim, muito importante. E você que está na linha de frente trabalhando em um hospital, né? Você pode nos contar um pouquinho de como está sendo a aceitação dessa grande perda em massa, né, que a gente está vivendo atualmente? Sim. É um desafio tanto para os pacientes quanto para os profissionais, né? Então, assim, eu acabo vendo muito que esses pacientes que estão hospitalizados, eles acabam desenvolvendo muita ansiedade. Porque é um ambiente muito difícil. E por mais que muitos se recuperam, eles acabam vendo ali no quarto, morrendo, indo para UTI. E muitas famílias perderam praticamente a família inteira. Então, famílias se desconstruíram. Eu conheço uma família que só ficou a mãe. Os 4 filhos foram embora, o marido foi embora e ela sozinha. E como aceitar isso? Exato. E é por isso que é tão difícil também nesse meio hospitalar. Porque os profissionais também estão cada vez mais abalados, né? Está tendo muita rotatividade também no hospital, porque vem morte constantemente. E isso abala também os profissionais. Então, acaba sendo um desafio das duas partes. Os profissionais estão sendo orientados a ter buscar uma ajuda, Sim. né? Uma ajuda médica, um especialista, acompanhamento. Sim. Porque é necessário, né? Com certeza. Alguns hospitais orientam, outros hospitais acabam até dando esse suporte, de oferecendo local, psicólogo para isso, né? Porque é muito importante. Isso é muito importante. Nossa, muito mesmo. Sim. Próxima pergunta. Bora lá. Gente, se vocês quiserem conferir o nosso episódio passado, a gente falou um pouco sobre ansiedade, então confere nas nossas redes sociais e acesse lá para você ter conteúdo, né, para você somar ali com o que a gente já está tendo hoje, que vocês vão aproveitar bastante. Paula, como que a gente pode lidar com o luto para ele não virar uma depressão? Qual é o cuidado que nós devemos ter para ele não virar uma depressão? Para a gente se afundar ainda mais, né? O luto, ele acaba sendo um pouco complexo, porque a gente nunca consegue se prevenir totalmente contra o que vai acontecer, como que vai ser essas reações. Então, acaba sendo muito esse posterior ao luto. Então, eu acabo percebendo que as pessoas que têm um suporte psicológico, têm um suporte familiar, de amigos, conseguem se estabilizar melhor do que as pessoas que acabam não tendo muito esse suporte. Então, não vai muito só dessa pessoa antes de perder alguém, mas também após. Como que está sendo isso? Quem que está ajudando? Quem que está junto? Até a questão financeira, né? No trabalho, às vezes precisa voltar rápido ao trabalho. Então, tudo isso vai influenciando como que essa pessoa vai lidando com o luto. São muitos fatores externos, né? Que fazem relação. Caramba. E o luto e a depressão, eles andam lado a lado? Eles, tipo assim, pode ser, se você não se cuidar, se você não tiver uma orientação, você pode dar um pulo assim grande e se afundar mesmo, entrar nessa doença? Pode. Assim, eles não estão entrar não, né? Mas, digamos assim, adquirir, né? Eles não estão tão lado a lado, porque são diferentes. Então, muitas pessoas até têm dúvida, né? Será que o que eu tô sentindo é depressão? Porque a tristeza é muito profunda, né? Você perder uma pessoa que você conviveu há 30 anos, enfim, casamento, filho, enfim. Então, é uma tristeza muito grande. E, às vezes, acaba confundindo com a depressão. Mas não que, de fato, é depressão. Essas são reações esperadas do luto, né? Você perdeu uma pessoa muito importante. Sim. Então, é esperado que você sofra. Porém, também tem os casos de que a pessoa tem mais dificuldade para retornar à rotina, às vezes fica muito em casa, às vezes tem dificuldade de comer, de dormir, e aí a gente precisa de um olhar mais específico para que isso não se torne depressão. Então, pode acontecer, mas não está tão presente no luto. E as famílias que sofreram por um trauma assim, mas um deles não consegue voltar e nem aceitar. A família pode identificar, ela pode tratar como frescura, tipo, supera isso logo que já passou, bola pra frente e tal, mas como que eles deveriam lidar de fato com a dor do outro? Porque cada pessoa lida com a dor de uma maneira. E tem uma que é mais agressiva e tem para outros que não é tão assim, a pessoa consegue lidar mais facilmente.
o que as famílias podem fazer com aquele membro que não consegue superar. É importante pensar isso porque é a família, vamos dizer que vai ser a primeira pessoa a identificar, né? Como Os que mais próximos. está sendo essa reação. Então, eu sempre costumo falar que a gente precisa garantir pelo menos a necessidade básica dessa pessoa. Então, é alguém que não está conseguindo dormir, que não está conseguindo comer, não quer falar sobre o assunto, ou realmente fica muito isolada, isso são sintomas, são reações de que ela realmente precisa de uma ajuda profissional. Não que se ela estiver triste, né, só estiver triste, não que necessariamente vai precisar. Claro que a gente sempre fala que a ajuda psicológica sempre vai facilitar no processo de luto, mas não são todas as pessoas específicas que precisam ir à terapia por conta de uma perda. Sim, é caso a caso, né? Tem que ser levado muitas coisas em consideração. E Paula, hoje no Brasil a gente tem uma cultura muito grande sobre se velar, né, fazer todo esse ritual, esse processo. E o que você tem a falar sobre isso? É mais fácil a gente passar por esse processo, por esse ritual, ou é melhor às vezes nem ver a pessoa que a gente perdeu? Certo. Bom, esse ritual é um ritual muito importante para o enlutado. E o porquê que isso é tão importante? Porque ali está concretizando que de fato essa pessoa morreu. Isso às vezes para nós parece algo lógico, né? Mas para a pessoa que perdeu, principalmente nesse primeiro momento, é quase que não acreditar que isso aconteceu. É o tal do cair a ficha. Não caiu a ficha que isso aconteceu. São muitos sentimentos, muitos pensamentos que vêm nesse momento. E é muito difícil cair a ficha, né, sobre isso. Voltou. Meu celular tocando. Bom, Mas é sobre isso, porque eu tenho pessoas que elas preferem não ir, não ver, porque elas acham que se eu ver, a primeira lembrança depois que eu vou ter daquela pessoa vai ser no caixão. E isso é de fato? pode de fato acontecer, mas aí também é uma questão que na terapia também é trabalhado, né? Ela precisa ver, isso seria para todos, não é nem de pessoa para pessoa. É importante que ela veja isso, por quê? Porque, como eu falei, é difícil para cair a ficha. Então, quando você consegue Dá a impressão ver... que a pessoa está viajando, Exato. porque ela vai voltar. E essas são realmente frases de pacientes que falam, parece que a qualquer momento ele vai voltar. E isso observo muito com a pandemia de velórios que não teve. Então, a pessoa não viu por conta do Covid. Ela sabe que foi, sabe que teve um enterro, mas não viu como que estava, não pôde escolher uma roupa. E isso atrapalha muito nesse processo de aceitação, porque é muito mais difícil cair a ficha. Tiveram cidades, países, na verdade, que foram milhares. E a pessoa, tipo assim, estava internada e já foi direto. E a família nem ficou sabendo, como se ela continuasse internada, como se ela fosse voltar. Então, a aceitação, realmente, ela muda, né? Ela muda. É um processo, né? Não que a pessoa conseguindo ver que ela vai aceitar. Mas é algo que é observável, que muda muito nesse processo. Que a ficha, vamos dizer, acaba caindo mais rápido quando tem essa ida, né? E realmente ela ajuda a superar? Assim, A saber lidar, na verdade? vamos dizer, é que superar eu acabo não usando muito, porque esse superar vem de um sentido de ser além disso, né, do luto. Então, elaborar, vamos dizer que esse processo de elaborar acaba sendo mais adaptável. Entendi. Você falou assim que o luto não é só a perca de um ente querido, mas sim um término. Sim. E você tem muitas clientes, digamos assim, pacientes, né, que terminaram e precisam viver. Sim, tenho. Porque também é uma adaptação a uma perda, né? Essa pessoa ela não morreu, mas ela também está passando por uma perda. Então também é possível ter esse acompanhamento para facilitar essa adaptação. Ela precisa se desligar, né? Ela precisa se desligar. A Natalia tem um recadinho para vocês antes da gente continuar, então. Pessoal, a T Único, ela está realizando os quadros no tamanho 1x70. Então, se você quer algo diferente, que é um quadro, nós estamos fazendo porque eu faço parte da empresa, tá, gente? Eu e meu irmão. Então, você pode fazer
a gente está realizando somente com caricatura por enquanto. A não ser que você tenha uma foto extremamente com uma boa qualidade, daí a gente consegue fazer. Mas por enquanto só com caricatura. E segue aqui embaixo para vocês conseguirem conferir o que é o nosso trabalho. Vamos mais para uma pergunta? Vamos lá. Paula, a gente também está num período que a gente não sabe mais como que vai ser o dia de amanhã, né? A gente está numa incerteza terrível. A gente não sabe se a gente vai poder voltar a sair, a gente não sabe o que vai ser daqui para frente, se vai aparecer mais alguma coisa. A gente está numa incerteza, numa aflição muito grande ainda nesse momento, né? E, assim, como que você acha que as pessoas estão lidando com isso? E o que a gente pode trazer da sociedade daqui para frente, o que a gente pode esperar da sociedade daqui para frente? Eu confesso que isso é uma coisa que tem melhorado, né? As pessoas têm pensado mais nisso, então eu acabo vendo mais reflexão. Mais sobre empatia, né? Isso, sobre o que está acontecendo, porque a gente está perdendo muitas pessoas próximas e isso, querendo ou não, gera um desconforto. E esse desconforto nos tira do comodismo, né? De achar que tudo a gente consegue resolver, de que todos os nossos planejamentos vão dar certo. E a gente percebe, principalmente nessa pandemia, que os nossos planejamentos, eles não são assim. A gente vai planejar e tudo vai dar certo, tudo vai mudar. Então isso acaba fazendo com que a gente seja mais flexível também com isso. E eu também espero que daqui pra frente as coisas continuem assim, né? Que essa reflexão não seja somente por essa por esse pico de pandemia. Eu espero que isso realmente continue. Porque agora as pessoas estão tomando a vacina, certo? Mas o sentimento, ele ainda é muito presente. E como nos pegou de surpresa, porque foi tipo assim, uma pandemia mundial. E esse sentimento de perda, ele vai continuar, e o sentimento de medo de que possivelmente no futuro possa ter outra diferente, na mesma intensidade ou ainda pior. Então, isso causa mais ansiedade, certo? Certo. Causa mais ansiedade. E a gente, no episódio anterior, conversamos com uma psicóloga em relação que está tendo muitos, mas muitos casos de ansiedade e que não é mais frescura. A ansiedade é um assunto sério. Nunca foi, né? Nunca foi. Depressão também é um assunto extremamente sério. Não é brincadeira, é algo que precisa ser mais falado e mais comentado. Por isso que eu acho que é importante a gente pegar essa reflexão de não de pensar na pandemia com medo, né, para não desenvolver essa ansiedade, mas pensar o que está acontecendo, né, com esses planejamentos, com essas pessoas. Então ficar esse questionamento, mas não de uma forma que gere ansiedade, mas de uma forma que a gente consiga fazer algo. Sim, e levar tudo com mais tranquilidade também, mais leveza, né? Acho que a gente está com 2 anos aí de pandemia, né? Sim, acho que agora, quase 2 anos, né? Acho que nessa reta a gente está começando a encontrar os caminhos, né? Para saídas, para a volta de rotina e para adaptações, né? Então eu acho que... E outras famílias estão se formando, né? Que nem eu comentei aqui no caso, que a mãe, ela perdeu a família inteira. Então, ela necessita de outras pessoas, né? Então, acho que outras novas famílias estão se formando porque ela acabou ganhando um carinho a mais de amigos próximos, de irmã, de tio. Sim. Outras configurações, né? Sim, as pessoas estão acolhendo mais, né? Sim. E por isso que a pandemia também foi um luto, né? Foi um luto Sim. coletivo, porque a gente foi barrado de fazer várias coisas, né? Sim. Planejamentos a longo prazo, pequeno prazo. Então, isso também gerou um luto em quem estava ali, né? Então, e olha só, quase 2 anos a gente está tentando se adaptar agora. Então, o luto também é assim, não tem um tempo específico. A gente vai tentando se adaptar como a gente consegue. Conforme tá ali, conforme a onda, a gente vai circulando, né? Vai se adaptando, né? Exato. Nada, pode mandar a próxima. Bora então. Pessoal, o Gabriel, massoterapeuta, ele ajuda também na questão da ansiedade. Então, se você está com alguma dor muscular ou precisa relaxar, procura ele. As redes sociais dele estão aqui embaixo. E ele também está com a novidade do cartão Fidelidade. Então, se você for lá e completar o cartão, você ganha uma massagem grátis. Então, não fique de fora. Eu acredito que somente a modeladora que não é incluso, mas de resto, só vai. É isso aí. Paula, essa pergunta é bem interessante, né?
Chorar, aliviar a alma. Sim. A gente costuma falar até sobre uma analogia de um copo, né? Muita gente já ouviu dessa água. Então, conforme os nossos sentimentos vão acontecendo, vão sendo intensos, essa água vai preenchendo um copo. E chega um momento em que essa água transborda. E a gente não sabe para onde essa água vai transbordar. Então, quanto mais a gente anula os sentimentos, essas expressões, mais vai ficando sobrecarregado. E pior no é. nosso interior. E aí vai transbordar e a gente não vai saber para onde isso vai, com que intensidade que isso vai acontecer. E aí depois pode ter crise de ansiedade, de vários outros transtornos, porque guardou muito isso, né? Então essa forma de chorar, não somente chorar, porque a gente não se expressa só no chorar, né? Tem pessoas que têm dificuldade em chorar, em se expressar, que se expressam de outras Não formas. necessariamente você tem que fazer que nem aqueles filmes de romance que você desce na porta e sofrendo, ou coloca a mão na janela na chuva. Não, você pode ter um pouquinho mais leve, ter o seu momento. Se você não quer chorar na frente das pessoas, se retire. Mas aceite isso e, tipo, esvazie o seu copo, digamos assim. Lave sua alma. Exato. Então, a gente precisa expressar de alguma forma, não necessariamente o choro, mas sim alivia. É uma forma de colocar pra fora, né? Sim. De Você tá sentindo isso. Procurar um amigo, se você não tem condições ou não quer procurar um profissional, procurar um amigo para conversar, para desabafar, porque exatamente o que você falou, guardar não é bom em nenhum sentido, gente. Então procurem ajuda, não deixem isso, como eu posso falar? Sufocar vocês, porque é sufocante. Até chegar num momento que você não vai saber lidar com isso, né? Sim. Até um momento que você não vai saber o que fazer. Sim. Então sempre procurar ajuda antes de chegar nesse nível, né? E colocar pra fora para as pessoas poderem te ajudar, né? Com certeza. E o que a morte pode nos ensinar, Paula? Bom, a morte, quando a gente pensa sobre a morte, quando a gente fala sobre a morte, a gente também fala sobre a vida, né? Sim. Porque quando a gente pensa sobre a morte, a gente pensa no fim das possibilidades. Então ali é aquele momento que acabou, não tem mais o que ser feito. E a gente pensar sobre o fim da possibilidade nos faz refletir. Então, hoje, o que eu posso fazer hoje? O que eu dou conta de fazer hoje? O que eu quero fazer hoje? Porque igual na outra pergunta, a gente não sabe amanhã, e principalmente a pandemia veio falar muito isso pra nós. O que a gente planeja, às vezes pode não dar certo. Então, o hoje, o que a gente pode fazer? O que você quer fazer? Você quer falar pra alguém que você ama, você quer ir atrás de um projeto novo, começar a fazer uma coisa nova, você tem que ir, porque você não sabe qual vai ser o seu último dia. E aquela frase, né, que às vezes parece até clichê, viva hoje como se fosse o último dia. Mas se de você fato, viver, um dia vai ser seu último dia. Você vai estar certo. De fato vai ser seu último dia. Então, quando a gente fala sobre morte, a gente fala muito sobre a vida. Sobre possibilidades que a gente tem hoje e que a gente pode ir atrás. Sim, caramba. Sim, porque realmente acho que a ansiedade, ela é muito isso. Eu acho que eu vi num podcast onde ela falou assim, que a ansiedade é o anseio pelo futuro, pelo que há de vir. E é de fato isso. A pandemia, ela nos ensina muito, né? Nos ensinou muito. Porque a gente estava esquecendo de viver o hoje, o presente. E focando muitas vezes apenas no passado, no que já aconteceu, ou no presente, ou no futuro. E, gente, o que já passou, passou. Se você quer resolver, tenta resolver hoje e no agora, porque a gente realmente não sabe o dia da manhã. Bola pra frente que atrás vem gente. Supera, vai se tratar, garota. Gente, eu queria falar também sobre a Afros Modas, tá? Elas estão com a coleção de verão e primavera já toda montada. Então entre em contato, veja nas redes sociais, confira lá as coleções, tá? E lembrando que o atendimento delas são apenas online, tá bom? Então a gente vai deixar o contato aqui também para você conferir também, entrar nas redes sociais e... Pessoal, então essa foi a nossa entrevista, essa é a nossa conversa, na verdade. Muito obrigada para quem ficou até aqui, principalmente você, Paula, por ter aceitado entrar nessa com a gente. Eu sei que é um desafio, mas muito obrigada. Foi um prazer imenso ter você aqui para falar desse tema tão importante e tão necessário como hoje. Então, muitíssimo obrigada. Eu que agradeço. Obrigada pela sua disposição também, né?
E se você quiser procurar a Paula, a gente vai deixar os contatos dela aqui também. Ela falou um pouco hoje sobre o trabalho dela. Então confira, a gente vai deixar todos os contatos aqui, tá? E obrigada por esse conteúdo que pra mim foi incrível. Deu pra aprender muita coisa, assim, muitas curiosidades que eu tinha também que me tirou. Então muito obrigada, Paula. Seja bem-vinda ao LevaCast mais vezes. Bom, obrigada, foi uma honra. Gente, a gente quer agradecer a você também que ficou conosco até aqui. Muito obrigada por tudo, que você nos acompanhe nas redes sociais. No próximo episódio a gente vai estar falando com 2 profissionais, né? Sim, também é um assunto extremamente importante. Lembrando que, se vocês tiverem dúvidas ou tiverem questões para conversar e quiserem conversar com a Paula, as redes sociais dela vão ficar aqui embaixo. Ou vocês podem comentar também nas nossas redes sociais no dia que sair. E talvez a gente possa criar outro tipo de conteúdo, você possa vir e a gente gravar outra coisa. Não necessariamente um podcast, mas pode ser como no IGTV, no Instagram. Então fiquem ligados nas nossas redes sociais, que a gente vai trazer bastante conteúdo diferenciado para vocês. Isso aí. Se você quiser nos dar dica também de curiosidades e conteúdos que vocês têm interesse em saber, também a gente está aceitando sugestões. Muito obrigada, até o próximo episódio. Tchau, tchau. Solta a vinheta.